Olá pessoal, vamos começar agora a estudar um novo assunto, vamos estudar funções, tá? O que são funções? Funções são procedimentos matemáticos onde se descobre um valor em função de outro. Por exemplo, digamos que eu queira pintar a minha sala, aí eu procuro um pintor onde ele vai fazer um orçamento. Aí ele diz que cobra R$ 5 por cada metro quadrado. Aí eu pergunto a vocês, quanto custará a pintura da minha sala? Bom, aí você vai dizer, bom professor, isso é lógico, vai depender da quantidade de metros que tiver a sua sala. Então, como eu não sei quantos metros tem a minha sala, eu vou chamar de X. Então, o custo, Czão, é igual a 5x. 5 porque é o valor de cada metro, tá? Cada metro pintado, ele cobra R$ 5. X significa a quantidade de metros, então é 5x, ou seja, 5 vezes x. Aí está uma função. Sendo o Czão o custo total da pintura, x a quantidade de metros quadrados. Esse Czão é chamado de variável dependente. Por quê? Porque é uma variável que depende do valor de x, ou seja, é um valor que existe em função de x, tá? Por esse motivo que o Czão é chamado de variável dependente, ou seja, o custo da pintura depende da quantidade de metros que tiver a minha sala. E esse x é denominada de variável independente, pois ela não depende de nenhuma variável para poder ela existir. Tipos de funções. Assim como existem as equações de primeiro grau, existem também as funções de primeiro grau. Aqui está uma função de primeiro grau. É tipo assim, a variável x, para ser de primeiro grau, o expoente dela tem que ser igual a 1. Quando não tem nenhum número aqui em cima, tem o 1 invisível bem aqui. Então, trata-se de uma função de primeiro grau. Temos também as funções de segundo grau, do mesmo procedimento que a equação de segundo grau. O expoente de x tem que ser igual a 2. Então, assim como a equação de segundo grau, o x pelo menos 1 2x precisa ter expoente igual a 2, a função de segundo grau também precisa que o seu expoente, o expoente de uma das variáveis, sejam também igual a 2. Temos também as funções modulares. As funções modulares, a fórmula dela está dentro de duas barras, ou seja, 2 módulos. Temos também as funções exponenciais, onde o expoente de um número é uma variável. Está aqui, ó. O expoente deste número aqui, do 2, o expoente é uma variável, é o x. Temos também as funções logarítmicas, representadas desta forma. F de x é igual a log de base 6,36. Tudo isso iremos estudar no futuro bem próximo. Então vamos lá. Primeiro vamos ver a notação da função de primeiro grau. Como é que se escreve uma função de primeiro grau? Se escreve desta forma. F de x é igual a 2x mais 5. Tá? Pode se escrever assim também. Ó. O y é igual a 2x mais 5. F de x e o y são a mesma coisa. A lei da formação de uma função de primeiro grau é representada da seguinte maneira. Aqui nós temos a fórmula da função de primeiro grau. F de x é igual a ax mais b. Para a gente entender esta fórmula, vamos pegar esta notação aqui e trazer para cá. F de x é igual a ax mais b e aqui f de x é igual a 2x mais 5. Então, este número que está atrás do x aqui, comparando com esta aqui, é o a. O a nesta função aqui é igual a 2. Este número aqui isolado é o b. Esse aqui é o b e esse aqui é o a. Tá? Então, a fórmula é esta. Então, através desta fórmula, a gente monta uma função de primeiro grau. Temos aqui uma questãozinha para a gente treinar, né?
é do Enseja de 2018. Uma prestadora de serviços cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo, tá? Para realizar o serviço na residência. Não sei se você entendeu. Uma prestadora de serviço cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é de R$ 40 e o valor da hora para a realização do serviço é de R$ 20. Determine a expressão que indica o valor a ser pago. Pesão. Pesão é o valor a ser pago em função das horas H necessárias à execução do serviço. Primeiro você tem que entender que esta empresa, ela cobra R$ 40 para que um dos seus funcionários visite um cliente. Então, quando o cliente é visitado, ele já está pagando R$ 40 mesmo que o técnico não faça trabalho nenhum. Só em o técnico chegar na casa do cliente, ele já está ganhando R$ 40. E aí, a empresa cobra por cada hora que o técnico estiver na casa do cliente, ele cobra R$ 20. A pergunta é, quanto vai custar uma visita de um técnico a um cliente em sua casa? Bom, você vai dizer, bom, professor, vai depender de quanto tempo, quantas horas ele estiver na casa do cliente. Então, a fórmula para representar é essa aqui, ó. Pesão, que é o preço do trabalho, que é igual a R$ 40 da visita, mais R$ 20 pelo tempo em hora que o técnico passar na casa da pessoa. Isso acontece muito quando a gente contrata uma empresa para consertar, por exemplo, em casa a máquina de lavar ou fazer outro tipo de serviço. Ele já vai ganhando R$ 40 só para ir à casa do cliente, tá? Então esta aqui é a expressão que indica o valor a ser pago em função das horas. Ou seja, o pagamento vai ser igual a 40 mais 20T, 20 vezes as horas. T significa as horas, o tempo de horas. Ou seja, você pode representar também assim, ó, esse P você pode chamar também de f de x, e esse T aqui chamar de x. Se é f de x, esta variável aqui tem que ser x também, não pode ser f de x e aqui está o t. Se você insistir em pôr o t aqui, então não vai ser f de x, vai ser f de t. f de t igual a 40 mais 20t, não vai alterar nada, é a mesma coisa, tá? Beleza, pessoal? Uma segunda questão. Uma determinada espécie de pimenta, ao atingir 20 cm de altura, começa a crescer de forma linear. A cada dia que se passa, essa planta aumenta 2,5 centímetros. Assim, é possível descrever essa situação como uma função de primeiro grau, em que a altura h está em função dos dias d. Qual será a altura dessa planta ao se passarem 15 dias? Primeiro você tem que entender o seguinte, que essa planta ela atingiu primeiro 20 centímetros e a partir daí que começou a crescer linearmente. Antes disso ela não estava crescendo linearmente. Então, só depois que ela completou 20 centímetros, ela começou a crescer de forma linear. E cada dia que passava, essa planta aumentava 2,5 centímetros por dia. Aí a pergunta é, qual será a altura dessa planta ao se passarem 15 dias? Primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever a fórmula do crescimento desta planta, a fórmula desta função. Eu vou chamar para a altura de h. Então, quando começou a se contar a altura desta planta, ela já estava com 20 centímetros. Então, a gente representa assim. A altura é igual a esse 20 centímetros inicial, né? Mais quantos centímetros ela crescia por dia? 2,5. A pergunta é, quantos centímetros ela cresceu? Não sei, vai depender de quantos dias ela gastou, né? Ela usou para atingir o crescimento que a gente quer. Como a gente não sabe quantos dias foram levados em considerações, a gente vai chamar de D.
você poderia chamar de x, né? Mas eu estou chamando de d de dias. Ok. Mas aqui ele está fazendo a pergunta, qual será a altura desta planta ao se passarem 15 dias? Então, no lugar de d, eu ponho 15. 2,5d significa 2,5 vezes 15. Então, vai ficar assim, h é igual a 20 mais 2,5 vezes 15. Então, 2,5 vezes 15 é 37,5. Então, é só somar, pessoal. 20 mais 37,5 é igual a 57,5. Então, depois de 15 dias, esta planta alcançou 57 centímetros e meio, tá? Observe que de início, quando se começou a medir o crescimento desta planta, ela já estava com 20 centímetros. Então, a partir daquele dia, esta planta passou a crescer 2,5 centímetros ao dia. Como ela passou 15 dias, durante 15 dias foi analisado o crescimento desta planta, então no lugar de D eu ponho 15, fica 2,5 vezes 15, que é igual a 37. Agora é só somar 20 mais 37,5 e teremos 57,5 centímetros. Mais uma questão. O uso de aplicativos para realizar viagens é cada vez mais comum no cotidiano. Supõe-se que para calcular o valor da viagem em um aplicativo, há um valor fixo mais um total de 1,4 por quilômetros rodado, parecido com o táxi, só que é mais barato, né? Sabendo que um cliente pagou R$ 15,60 ao final da viagem, a quantidade de quilômetros rodados foi de 8 quilômetros, então o valor fixo da viagem foi D. Primeira coisa, você tem que entender o que é que o problema está pedindo. Ele está pedindo, na verdade, é o valor fixo. Observe que uma rodada de um Uber, ele obedece a mesma regra do táxi. A taxa inicial mais aquele valor por quilômetro rodado. Mas ele está dizendo aqui que o cliente já pagou R$ 15,60 ao final. Então, temos que jogar na fórmula da função. Qual dessas aqui é a resposta da questão? Eu não sei. Então, para isso, eu tenho que correr para cá. Vou chamar para o valor da corrida de f de x. Como ele está pedindo valor fixo, eu não sei. Eu vou chamar por uma letra qualquer que não seja o x, porque já tem o x aqui. Eu vou chamar de K. Aqui está dizendo que ele cobra 1,40 por quilômetros. A pergunta é, quantos quilômetros ele rodou? Não sei, então eu vou chamar de X. Agora aqui está dizendo o seguinte, que esse cliente pagou 15,60 ao final da viagem. Aí ele explica que no final ele tinha rodado 8 quilômetros. Então, o X significa a quantidade de quilômetros rodados. Então, no lugar de x, eu ponho 8. Observe, é 1,40 x. Significa 1,40 vezes x. Então, fica assim. Já que o x vale 8, porque o x é a quantidade de quilômetros rodados. Como ele rodou 8 quilômetros para poder se chegar a esse preço final, então, no lugar de x, eu ponho 8. Vai ficar assim. 15,60 é igual a K mais 1,40 vezes 8. 1,40 vezes 8 é igual a 11,2. Agora eu vou isolar o K, porque é o valor do K que eu quero. Então, esse valor aqui, 11,2, que está no segundo membro, com sinal de mais, ele vai para o primeiro membro com sinal de menos. Vai ficar assim, ó, 15,60 menos 11,2 é igual a K. E 15,60 menos 11,2 é igual a 4,4. Então, o valor, pessoal, deste K aqui é 4,40, ou seja, aquele valor fixo da viagem é de 4,40. Tá? Se você não entendeu, assista essa videoaula, repita 3, 4 vezes isso aqui até você entender.
Questão 4. Um atleta, ao ser submetido a um determinado treino específico, apresenta ao longo do tempo ganho de massa muscular. A função P de T, que é igual a P inicial, mais 0,19T, expressa o peso do atleta em função do tempo ao realizar esse treinamento, sendo P0 seu peso inicial e o T o tempo em dias. Considere um atleta que antes do treinamento apresentava 55 kg e que necessita chegar ao peso de 60 kg em um mês. Fazendo unicamente esse treinamento, será possível alcançar o resultado esperado? Observe, pessoal, o atleta vai seguir esta função aqui, que eu vou trazer para cá a função. A função diz, ó, o peso final, esse aqui é o peso final, P de T, é igual ao peso inicial mais 0,19. 0,19 é a quantidade de peso que ele alcança por dia, já que estamos trabalhando em dias, o tempo está sendo medido em dias. Então eu ponho aqui 0,19T. T significa dias. Tá? Então esta é a fórmula. P0 é o peso inicial, 0,19 é o peso que ele adquire por dia. A pergunta é, ele quer alcançar 60 kg em um mês. A pergunta é, será que ele vai conseguir se ele seguir esta fórmula? Bom, pessoal, é um mês, né? O trabalho dele é para um mês. Então, quantos dias tem um mês? Aqui pode observar que o tempo está sendo cobrado em dias. Então, quantos dias tem um mês? Tem 30. Então, no lugar de T, eu ponho 30. E agora é só calcular. 55 mais 0,19 vezes 30. 0,19 vezes 30 é igual a 5,7. Agora é só somar 55 mais 5,7, nós teremos 60,7. Então, no final, ele terá alcançado 60 quilos e 700 gramas, ou seja, 60,7 quilogramas. Então, a pergunta é, ele consegue alcançar o resultado esperado de 60 dias, ou melhor, 60 quilogramas em um mês? É claro que consegue e passa um pouquinho ainda. Ok, funções ainda. Vamos ver como é que a gente representa as funções. Elas podem ser representadas de três formas, através de notações, que já é o que temos visto até agora, através de gráficos. Ó, aqui é um gráfico de uma função de primeiro grau. O gráfico de uma função de primeiro grau é esta reta aqui vermelha. É uma reta, tá? Pode ser assim, pode ser assim. Tá? E também se representa as funções através de conjuntos. Nós já estudamos conjuntos em aulas passadas. Só que para existir funções, uma função, é necessário ter dois ou mais conjuntos. E aqui nós temos aqui, ó, dois conjuntos que estão relacionados através de uma condição, que a gente chama para isso de funções. Condições para dois conjuntos serem uma função. É importante entender que não basta ter dois conjuntos, é necessário que eles estejam relacionados de uma forma correta. Olha, a primeira regra, para dois conjuntos terem uma relação de função, não podem sobrar elementos no conjunto A. Pode ver aqui, não sobrou nenhum elemento no conjunto A. Tá? Pode sobrar no conjunto B, mas não pode sobrar no conjunto A. Tá? Então aqui tudo indica que é uma função, pois não sobrou elemento no conjunto A. Mas vamos ver mais uma outra condição. Qualquer elemento do conjunto B pode estar ligado a mais de um elemento do conjunto A, mas não podem dois ou mais elementos de B estar ligados a apenas um elemento de A. Por exemplo, aqui, ó. Vamos chamar para o conjunto B de pai e para os elementos do conjunto A de filhos. Olha, um pai, por exemplo, o pai número 5, ele pode ter dois filhos. Isso é normal. Só não pode digamos assim, um pai pode ter dois filhos, só não pode dois pais terem o mesmo filho, isso não pode. Então, esse pai aqui tem dois filhos, isso está tudo correto. Não podem dois pais terem o mesmo filho. Ó,
Não podem também dois conjuntos serem funções nas seguintes condições: quando dois elementos de B estiverem ligados a um elemento de A ao mesmo tempo. Ó, aqui, ó, aquilo que eu estava explicando. Aqui temos dois pais, o pai número 15 e o pai número 20. E aqui temos um filho. Dois pais ligados são pais do mesmo filho. Isso não pode. Dois pais não podem ser pais do mesmo filho. Então, no caso deste aqui, não é função. Primeira regra, não pode sobrar elemento em A. Segunda regra, um pai pode ter vários filhos. Agora, dois ou mais pais não podem ser pais do mesmo filho. Vamos ver aqui alguns exercícios para a gente treinar. Observe os diagramas abaixo que representam a relação de A em B. Assinale com F aquelas que são funções e com R as que não são funções. Observe bem. Sobrou algum elemento em A? Não. Então já preencheu a primeira condição. Há algum elemento em B? Ou seja, existem dois elementos em B que estão ligados ao mesmo elemento em A? Não. Então, cada elemento ligado em B está ligado a apenas um elemento em A. Então, tudo indica que isso aqui é uma função. Tá? Vamos para esse outro elemento aqui, ó. Esta outra relação. Será que isso aqui é uma função? Olha, está sobrando elemento em A. Então, se sobra elementos, não é uma função. Enquanto esse aqui é uma função, porque não está sobrando elemento em A, este aqui, ó, não é uma função. Observe ainda mais aqui, tem mais elementos aqui, o exemplo C. Observe aqui, ó, que esse pai 0 aqui, ele tem 3 filhos, ó. Na verdade 4, ele é pai do 20, é pai do 10, é pai do 5, é pai do 2. Um pai pode ter vários filhos, não tem problema nenhum. Então, neste caso, é uma função, não tem problema nenhum. Só não pode dois pais terem o mesmo filho. Tem um outro exemplo aqui, vamos ver. Não sobra nenhum elemento em A, tudo ok. Só que aqui, ó, tem dois pais que têm o mesmo filho. Isso não pode. Então, isso aqui não é uma função. Enquanto aqui é uma função, aqui não é uma função. Vamos mais uma questão. Seja uma relação de A que é igual a 0, 0, 1 e 2, B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, expressa pela forma y que é igual a x mais 3. Aqui já está dizendo que isso aqui é uma função. Com o x pertencente a A e o y pertencente a B. Faça um diagrama e diga se f é uma função de A em B. Então, a gente vai fazer um diagrama. Então, a gente faz o diagrama da seguinte forma. A gente vai usar esta fórmula e, através desta fórmula, a gente vai saber se há uma relação de função entre esses dois elementos, obedecendo a esta fórmula aqui. Então, aqui no primeiro quadradinho, a gente põe o x. Aqui no meio é uma tabela, tá? A gente põe a fórmula e na outra coluna aqui a gente põe o y. Observe bem, na primeira coluna a gente põe em cima o x, na segunda coluna é a fórmula x mais 3 e a terceira coluna o valor de y. Aí você começa a pegar os elementos de A. O primeiro elemento é o 0, então no lugar de x põe o 0. Aí substitui na fórmula, no lugar de x põe o 0, 0 mais 3, 13. Então o y aqui vai ser 3. Pega o segundo elemento de A, que é o x. Põe bem aqui, é o 1. No lugar de x eu ponho 1. 1 mais 3, 4. Então o y vai ser 4. Pega o segundo elemento de A, que é o 2. No lugar de x eu ponho 2. Tá? E aqui na fórmula, o y é igual, aí no lugar de x põe 2. 2 mais 3 é igual a 5. Tá? Agora vamos fazer o diagrama. Nós temos o conjunto A, aqui, ó, conjunto B. O 0 vai estar ligado com o 3, o 1 vai estar ligado com o 4 e o 2 vai estar ligado com o 5. Então, vamos lá. Tá aqui. Agora, vamos ligar. O 0, que é o x, tem que estar ligado ao y. Tá aqui. Ó. O 1 tem que estar ligado ao 4. O 2 tem que estar ligado ao 5. Sobra elementos em A? Não sobra. Então,
tudo já indica que é uma função. Eu já pus aqui o valor, a resposta. E aqui, ó, não existe dois pais para um filho. Cada pai tem um filho, então é uma função. Mais um exercício. Resolva os problemas. B. É a continuidade daquela questão lá. Seja f uma relação de A, que é igual a 0, a menos 1, 0, 1 e 2. B, que é 0, 2, 4, 6 e 8, expressa pela fórmula y, que é igual a 2x. Faça um diagrama e diga se f é uma função de A em B. Daquele mesmo jeito, no lugar de x, a fórmula, a primeira coluna é o x, segunda coluna a fórmula, terceira coluna o y. Vamos pegar aqui os elementos de A, que vão ser os elementos de x. Menos 1, no lugar de x eu ponho menos 1, e aqui fica 2 vezes x. Como trata-se de um número negativo, a gente põe dentro de parênteses. Fica 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Então, o y é igual a menos 2. Pega-se agora o zero. No lugar de x, eu ponho o zero. Põe aqui o zero, né? E no lugar de x, eu ponho o zero. 2 vezes 0 é igual a 0. Ok. Aqui pega-se o terceiro elemento, que vai ser o nosso x. Põe bem aqui. No lugar de x, eu ponho 1. 2 vezes 1, 2. E finalmente o 4, tá? Que vai ser o nosso x aqui. No lugar de x, na fórmula, a gente põe o 2. 2 vezes 2, 4. Então, agora vamos jogar nos diagramas, nos conjuntos do diagrama de Venn. Tá? Conjunto A, conjunto B. Observe que o menos 1 está ligado com o menos 2. Tá? O 0 está ligado com o 0, o 1 está ligado com 2 e o 2 está ligado com 4. Observe, não sobra nenhum elemento em A, então tudo indica que é uma função. Todos os elementos de B estão ligados a A, tá? E não existe dois elementos de B, não existem dois pais com um único filho. Então, isso aqui é uma função. Ok, pessoal, espero que você tenha gostado, tenha entendido. Faça e refaça esses elementos aí, depois iremos postar uma bateria de exercícios para vocês treinarem, tá? Boa sorte para todos nós.